Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia sentadinha. Antes de eu convidar aqui os nossos entrevistados dessa noite, você deve estar querendo saber, né? Quem são? De onde vêm? O que trazem? Sei que vocês estão ansiosos. Nesse sofá de Jesus irão sentar algumas pessoas ilustres no decorrer desse mês, da qual não sou digna de desatar sandálias, mas estou aqui para humildemente entrevistá-los e aprender com essas pessoas tão abençoadas e únicas. E Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo ministrou para que nós fizéssemos assim as pregações desse mês. E o Senhor ministrava no meu coração sobre a gratidão. A gratidão é a memória do nosso coração. Então, se a gente para todo ano, 2 meses inteiros para falar do que Deus tem feito, né? E o tema dessa série é: olha o que Ele fez comigo, olha o que Jesus fez comigo. Nós queremos exaltar o nome do Senhor, porque a gratidão é um tesouro que só os humildes são capazes de carregar no seu coração. A gratidão é a memória do coração. A gratidão é um tesouro que Deus coloca nos seus vasos de barro. E essas pessoas, esses pastores que eu convidei para estar hoje aqui, eles são esses vasos pequenos, humildes, mas grandes na mão do Senhor. Eles são pessoas que trazem essa essência de gratidão, de amor, de fé ao Senhor. E quando o Senhor ministrou isso no meu coração, Ele falou: você vai chamar os meus filhos para edificar a fé da minha igreja e falar para a minha igreja como tem sido a vida deles ao longo desses anos, o que eles pensam a meu respeito, o que eles pensam a respeito de algumas coisas que são fundamentais para se ter um coração bondoso, fiel e grato ao Senhor. Então, esse testemunho é um testemunho muito especial. Eu quero convidar aqui os meus amigos, irmãos, servos e ovelhas, pastor Daniel e pastora Mônica. Graças a Deus, amém? Podem se sentar. Queria que a igreja, mesmo sentada, estendesse as suas mãos para cá. E vamos orar ao nosso Deus. Paizinho querido, nós queremos pedir a tua bênção para esse momento. Eu sei que o Senhor tem feito algo glorioso na vida desse casal. E através da vida deles, a vida deles tem sido um espelho para nós. A vida deles tem tocado o coração de muitas pessoas e especialmente o teu coração, Senhor. Eu peço a tua bênção para esse momento. Eu peço que o teu Espírito os use e que a fala deles, Pai, seja totalmente guiada, direcionada pelo teu Espírito, como sempre tu fazes. Prepara cada coração para esse momento novo, único, inédito nessa igreja que veio do teu trono, não veio de mim, Senhor, mas veio do teu coração. Faze tudo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Já estou chorando, né? Pai, Senhor, igreja, amém? Amém. Eu também já estou chorando. Então, vamos às perguntas, né? Pode. Vou aproveitar enquanto as moças estão chorando. Quero dizer algo aqui na direção do Espírito Santo. Quero dizer para você que para mim é um motivo de grande alegria estar nessa noite, podendo ser instrumento de Deus para a tua vida. Eu louvo ao Senhor por poder ter esse privilégio de celebrar a fidelidade de Deus por meio da gratidão. Porque talvez você possa pensar que a vida é difícil e as coisas são difíceis, e que como Moisés, Abraão, homens que eram muito acima, muito mais elevados do que nós, chegaram a algo tremendo e você não consegue. Mas
eu acredito que o desejo do coração de Deus e do Espírito Santo é que você entenda que assim como eles chegaram, nós também podemos chegar à presença de Deus. E o Senhor quer ser achado por mim e por você. Que essa noite seja esse tempo que você reflita em tudo aquilo que Deus tem preparado para você e deseje no seu coração viver isso, porque é extraordinário. Amém, glória a Deus. Vamos lá, minha pastora. Amém. Olha o que Ele fez comigo. Esse tema está baseado na palavra do Senhor, no Salmo 66, versículo 16, na versão AM, que diz: todos os fiéis venham aqui e ouçam, permita-me dizer o que Deus fez por mim. Então, amada igreja, em todo o decorrer dessa entrevista, gostaria que vocês ficassem refletindo. Se vocês tivessem a oportunidade de estarem aqui no lugar dos pastores, se vocês pudessem parar por um tempo, meditar, refletir na sua vida, toda a sua trajetória, o que você diria às pessoas? O que Deus tem feito na sua vida? Então vamos lá. Pastor Daniel, pastora Mônica, é uma honra, um privilégio abrir essa série com pessoas tão especiais que eu amo, são meus amigos e ovelhas. E eu queria começar essa entrevista perguntando a vocês, pastores, como foi que começou a trajetória de vocês, né? O encontro de vocês com Jesus? Como foi esse encontro? Como que aconteceu isso? Fala um pouquinho para a gente, fala um pouquinho para a igreja, como foi os primeiros passos e esse encontro com o Senhor? Glória a Deus. Eu tive o prazer, né, pastor André, e o privilégio de nascer em berço cristão. Eu nasci e fui criado no Evangelho, né, na família de papai, mamãe, filhinhos, onde todos iam para a igreja. Fiz parte do grupo de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes. Minha mãe era coordenadora de crianças e adolescentes na igreja. Então eu aprendi a servir a Deus muito cedo, né? E na nossa casa nós tínhamos o costume de brincar de culto. E porque a gente aprendeu a levar a Deus a sério. Era uma brincadeira que Deus se manifestava na verdade, na realidade. E eu me lembro que 2 irmãos ou 3 irmãos dos meus irmãos foram batizados com o Espírito Santo numa dessas nossas brincadeiras de culto. Então, o meu começo foi exatamente nesse tempo. Depois disso, na verdade, eu cresci, né? E aí a gente fica bobo e acaba se afastando de Cristo. Mas quando eu fiquei jovem, deixei o Evangelho, mas eu tive esse privilégio de crescer no lar cristão. Então isso para mim foi muito bom. E o meu encontro com Cristo não foi um encontro, na verdade, então foi um reencontro, né? Porque eu tinha nascido no Evangelho e me reencontrei com o Senhor quando eu conheci essa moça maravilhosa. Estava longe do Evangelho e eu passei por uma experiência sobrenatural. Eu tive frente a frente com um demônio que havia recebido uma oferenda para destruir a vida da pastora Mônica. Ela ainda não conhecia o Evangelho, mas eu tinha nascido no Evangelho. Ela tinha uma crise de asma crônica, era uma falta de ar que não se explicava. E uma vez eu participei, eu vi ela tendo crise de asma, né? E eu achei aquilo estranho porque era algo diferente. Ela honrava os dedos como gancho, com a mão para trás. E eu, filho de Assembleia de Deus, né? Falei, isso está estranho. Isso está estranho. E uma vez, estava eu e ela sozinhos. E aí o demônio se manifestou e disse para mim, eu vou levar ela. Eu desviava do Evangelho. E aí eu disse para ele, você vai o quê? Ele disse, eu vou levar ela. Eu disse, você não vai levar ela. Desviado do Evangelho. Eu, em fração de segundo, fiz o concerto com Deus. Levantei um clamor. Ele saiu e nunca mais voltou. Ali eu entendi que Deus tinha um propósito. Deus tinha algo a realizar. E agora eu vou ficar nisso também. Eu, ao contrário do pastor Daniel, igreja, não nasci num lar evangélico, não tinha papai e mamãe como evangélicos. Eu nasci num lar espírita e disfarçados de católicos, né? Aquele que vai para a missa aos domingos.
E na minha casa existia farturas financeiramente falando, mas não existia Cristo, não existia amor, não existia união. E eu conheci o pastor Daniel, eu era muito jovem, ele era desviado, como ele já falou. E nós voltamos para... Na verdade, eu nunca voltei para a casa do Senhor porque eu não tinha aceitado Jesus. Eu costumo dizer que eu era amiga do Evangelho. E mesmo por todas as situações que eu atravessei espiritualmente falando, mesmo assim eu não aceitei Cristo. Passaram-se muitos anos a gente casado. Em 1º de outubro de 2013, eu descobri que eu tinha uma enfermidade. Que dia 22 de julho desse ano, faz um ano que o Senhor me curou dela. Glória a Deus. Então, a palavra gratidão, ela mexe muito comigo, porque é exatamente isso que eu sou, Senhor. Eu sou grata a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. E eu descobri que eu estava enferma. E aí, quando você descobre uma situação como um câncer, você não tem outra alternativa, a não ser se lançar nos pés do Senhor. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a me lançar nos pés do Senhor. Foi assim que eu tive um encontro com o Senhor. Eu já era casada com o Daniel há alguns anos, eu já tinha os meus 3 filhos, mas verdadeiramente eu só conheci o Senhor em 2013, quando me apareceu essa enfermidade, né? E eu tenho muito orgulho, sabe? Tem pessoas que têm vergonha de dizer o que aconteceu. Eu tenho muito orgulho de dizer, sabe por quê? Porque o Senhor me curou, querido. E é muito tremendo você entrar dentro do consultório médico, o médico olhar todos os seus exames e dizer para você, querida, vai, você não tem nada, você está curada. É muito tremendo você saber que o Senhor te curou. Então eu sou grata a esse Deus, exatamente por isso, porque esse Deus me curou. E hoje eu não só conheço o Senhor de ouvir falar, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu tenho intimidade com o meu Deus, e isso faz toda a diferença na vida da gente. Amém? Ai, Jesus, que coisa linda, né? Então, ser filho de crente, então, pastor, não é garantia, né? Tem que ter experiência, né, pastor? Na verdade, filho de crente não é crente, né? Tem que confessar. A Bíblia diz que quem confessa o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida alcança, aleluia, vida eterna. Então, ser filho de crente, não tem muita gente que é filho de crente, mas não é crente. Jesus, ele é a esperança viva que traz tudo novo na nossa vida. Eu precisei ter um encontro, tive um encontro como criança, aprendi a conhecer a Deus e me reencontrei com o Senhor. E aí passei a servi-lo em espírito e em verdade. É isso que cada um de nós precisa fazer, né? O que é lindo da gente observar no testemunho de vocês, pastor, é que a Bíblia, ela não falha, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque o temor ficou no coração. Então, quando o Senhor se deparou com a situação adversa, o Senhor se lembrou de quem era, se lembrou do seu Deus e sabia que o Senhor só poderia lutar contra as forças do mal se o Senhor tivesse uma aliança com ele. Aquele inimigo não teria poder sobre a vida da sua esposa. Então, esse é o ensinamento que ficou da sua mãe. O Senhor não se desviou da palavra, o Senhor ficou afastado, mas não esqueceu o que ela te ensinou. E o que é lindo é que de repente tem pessoas que estão nos ouvindo, pastora, que não teve uma mãe para dar esse ensinamento. Mas essa autonomia do Espírito está disposta também para você. Se você quiser hoje, se você quiser nesse tempo dar ouvidos à voz do Senhor, você também terá a autoridade de Deus, não só para expelir ou para lutar com armas certas, as hostes espirituais, mas para mover, trazer transformação para a tua vida, porque é isso que Deus quer. A Bíblia diz que se nós crermos nele, Jesus declarou isso, que se nós crermos em Cristo, obras maiores que aquele fez, nós faríamos. Então, naquele dia, naquele momento, por conhecer, por ter tido o privilégio, por isso que eu digo que eu tive esse privilégio, mas não é um privilégio só meu. Hoje o Senhor, ele quer se revelar para cada um de nós. Então, naquele momento, a autoridade de Deus me revestiu e eu pude me levantar e declarar a vitória. O Espírito Santo está no nosso meio, tem estado nesse ministério. Por isso nós estamos celebrando tantos anos de vitória, para nos dar essa autonomia. Você hoje pode se levantar e declarar que a vitória é sua, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu há 27
5 anos, há 25 anos mais ou menos atrás, Deus vai te dar vitória como me deu vitória. Você pode louvar o Senhor por isso? Ele é fiel. Aleluia. Pastor, vendo o Senhor falar assim e pensando na palavra do Senhor, que diz que para cada um Deus tem um propósito, cada um Deus deu um dom. E quando nós vemos o Senhor relatar esse fato, e também por conhecermos a sua vida, a vida de pastora Mônica, sabemos que Deus, Ele criou o Senhor para um propósito. E te dotou de dons, assim como a sua esposa e a toda a sua família. Quando foi que vocês, pastores, perceberam que Deus tinha um propósito na vida de vocês, um chamado específico? Quando foi que isso aconteceu? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque os irmãos aqui têm muitos novos convertidos e tem pessoas também que ficam muito tempo na igreja, até no evangelho, sem conseguir identificar qual o chamado, né, que Deus tem na vida delas, qual o propósito, como Deus quer usá-las. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como foi que vocês perceberam o chamado de Deus na vida de vocês para o ministério, o propósito dele? Então, eu acredito que em 2018 eu ainda estava enferma, pastora, nessa época, e a senhora convocou alguns pastores e nós fomos à igreja da cidade. E na época, quando nós fomos à igreja da cidade, a gente tinha que fazer uma inscrição. E essa inscrição você tinha que escolher 2 tipos de cursos que você iria fazer. E como eu sempre trabalhei com a ornamentação, na verdade eu não trabalhava com a ornamentação da igreja, eu me escondia atrás da ornamentação da igreja, porque eu não queria, na verdade, fazer o chamado daquilo que Deus queria para a minha vida, né? Então, eu participava da ornamentação da igreja, juntamente com a pastora Kelly, e a senhora convocou as pessoas para ir na igreja da cidade, nós fomos. E eu estava muito enferma nessa época, o tratamento era muito caro, e nós fomos. E quando eu cheguei lá, a senhora levou a gente direto, eu me recordo disso, na livraria. E de cara tinha um livro, e esse livro tocou meu coração. Dizia assim: você é mais forte que a sua luta. E eu nunca mais esqueci disso. E quando eu fiz essa inscrição, tinha a parte de ornamentação, que era a cenografia da igreja. E eu me inscrevi, eu liguei para a Kelly e falei assim: amiga, não tem outra coisa que se encaixe em mim. Eu não sou intercessora. Não tem nada que se encaixe em mim. Eu acho que eu vou me inscrever no Ministério de Família. Eu acho que eu vou fazer isso, porque pelo menos eu vou aprender a cuidar da minha família. E assim eu fiz. E quando chegou lá na parte da tarde, era o curso do Ministério de Família. E ali eu me apaixonei. E a senhora não comentou nada sobre a gente se dividir na igreja, a liderança em alguns pontos. E aí eu falei com o Senhor, quando eu retornei da igreja da cidade, eu falei: Senhor, eu quero descobrir o meu chamado. Eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não quero que o Senhor use uma pessoa, eu quero que o Senhor fale comigo através da sua palavra. E um dia a senhora marcou uma reunião assim que nós retornamos, e eu sentei e a senhora disse assim: eu queria fazer uma proposta para cada um de vocês. Eu já separei tudo em casa, mas isso vai ser se vocês aceitarem. E eu queria te fazer essa proposta, Moniquinha. Você e o pastor Daniel aceitam ser líderes do Ministério de Família. Isso aconteceu em 2019. E essa foi a resposta que eu pedi ao Senhor para me revelar qual seria o meu chamado dentro da casa dele. Porque, na verdade, eu usava a cenografia da igreja para me esconder de um chamado que eu tinha. E ali o Senhor me mostrou qual seria o meu chamado e qual é o meu propósito. E hoje eu sou líder do Ministério de Família, do Ministério da Eleição. Glória a Deus. E comigo não foi assim tão fácil, mas logo depois que aconteceu esse episódio e nós começamos ali, eu voltei naquele momento do confronto e começamos a caminhar, e no decorrer do período, do tempo, fui inflamando no coração o desejo de se aproximar de Deus. Só que a chamada do ministério não foi difícil compreender e entender. Difícil foi entrar naquilo que Deus queria, porque normalmente comigo foi assim, eu não queria fazer aquilo que Deus queria. O ministério pastoral nunca foi desejo meu, eu nunca desejei ser pastor, eu nunca desejei estar à frente
eu nunca desejei estar ministrando, mas quando eu retornei, o desejo de estar perto de Deus começou a inflamar no meu coração, de maneira que eu vivia na igreja, eu era rato de igreja, quase perdi meu casamento por isso, porque eu queria estar perto de Deus, eu queria recuperar o tempo perdido. E aí o tempo se passou, e com o tempo passando, o Senhor foi inflamando no meu coração o ministério da palavra. Eu me apaixonei pela palavra de Deus. E eu me lembro que nós fomos, eu, pastor Alessandro está aqui, um tempo eu já era presbítero, se não me engano, fui auxiliar de trabalho, fui diácono, fui presbítero, mas nunca desejei ir ao ministério, nunca desejei ser pastor. E eu me lembro que alguns dias antes da consagração, eu e o pastor Alessandro fomos ao monte, nós andamos sempre juntos, eu sou moço dele até hoje, né? Então, nós fomos ao monte orar ao Senhor, e eu me lembro quando a gente estava descendo do monte, o Senhor tomou ele e falou: olha, eu vou te consagrar, eu vou te levar ao ministério, ao que eu tenho para você, e ai de ti se você recusar. Falou com essas palavras. O Senhor conhece o nosso coração. Eu estava pronto a dizer um não bem grande para o pastor Geraldo, né? E aí, a semana seguinte, o pastor Alessandro vai se lembrar disso, o pastor Geraldo já havia falado com ele, e ele me chamou naquela portaria, na porta da igreja, e falou: presbítero Daniel, o Senhor mandou consagrar o senhor ao pastorado. E aí, a perna tremeu, né? Eu falei: não vai ter jeito, não tem jeito. Então, para mim difícil foi entrar no que Deus queria, porque na maioria das vezes é assim: a vontade de Deus não é a nossa, e a nossa vontade não é a de Deus. Então, quando nós desejamos fazer a vontade de Deus, automaticamente você vai ter que renunciar à sua vontade. Mas eu posso dizer que foram muitas lutas, muitos problemas. Eu acho que esse tempo que a gente tem, pastora, seria pouco para a gente testemunhar do que Deus já fez nesse período. Mas uma das coisas que marcou muito na minha chamada foi exatamente o cuidado que Deus teve de me pegar pela mão e de me levar a cada ponto, me fazendo crescer e conhecê-lo, né? E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, como nós ouvimos a voz de Deus, discernimos isso, é andar com Deus. E Ele fez isso como um Pai bondoso, me pegou pela mão e foi me levando: filho, eu quero você aqui, eu quero você aqui, me ensinando a como me comportar em cada situação. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão a vontade de Deus. Isso é muito forte para mim. Graças a Deus. A próxima pergunta complementa essa, né? O que vocês acham que seja fundamental para ouvir e discernir a voz de Deus, não só concernente ao ministério, mas concernente a toda a nossa vida, né? O que vocês fizeram para ter essa clareza? Como foi que vocês chegaram a entender? O senhor até meio que falou um pouco, né? Para quem deseja ir, ouvir, saber, ter certeza do seu chamado, né? Como que faz para ter essa clareza, para saber que é o Senhor, né, que está falando, que está chamando, sem, vamos dizer assim, sem relutar muito, né? Porque quando a gente reluta, a gente acaba sofrendo e tardando muita coisa. Eu falava, não sei se foi hoje, um dia desse, que a única coisa que a gente não tem controle é o tempo. O tempo não dá para voltar, não dá para recuperar, então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, como que foi isso, pastor? Como que o senhor poderia falar para a igreja de ter essa clareza, de saber ouvir e discernir e entender o propósito de Deus na vida deles? Deixa eu responder isso, é muito legal isso, muito tremendo, querido. Antes de responder, eu gostaria de fazer uma definição de como nós ouviremos realmente Deus. Nós precisamos entender que o homem é espiritual, que tem uma alma e habita no corpo. Então, a sua essência, a minha essência é espiritual. Então, para você se relacionar com Deus que é espírito, é necessário que você seja espiritual. Isso é lógico, né? Isso é fácil de entender. Então, por que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus? Eu acho que o discernir a voz de Deus e o caminhar com Deus está exatamente no relacionamento com Ele.
Quando você se relaciona, e a Bíblia ela traz muito o exemplo do pastor com as suas ovelhas, você pode juntar vários rebanhos de vários pastores em um aprisco. E aí, cada pastor, por sua vez, vai chegar naquele aprisco com todas as ovelhas juntas e vai chamar as suas ovelhas. Eu vi até um pastor mesmo de ovelhas fazer esse exemplo num pequeno vídeo na internet. E era lindo porque ele trouxe algumas pessoas ao beira do aprisco dele e ele dizia para essas pessoas: chama as ovelhas. E as pessoas gritavam, chamavam, e talvez as ovelhas estavam lá no pasto, estavam nem aí. Aí quando o pastor das ovelhas chega no curral, na porta do curral, e ele dá um grito significativo, né? Dá um chamado, é como se fosse uma convocação. As ovelhas, na mesma hora, todas elas levantam a cabeça e vem uma após a outra se aproximando da porta do curral. O que a gente vai entender com isso? Por que essas ovelhas entenderam aquilo que aquele pastor estava falando? Por causa do relacionamento. Essa voz eu conheço. Eu lido com ela todo dia. Nós vamos para o pasto junto, nós voltamos do pasto junto. Eu bebo a água que ele coloca, eu como a comida que ele coloca. Eu estou acostumado a me relacionar com esse pastor. Esse eu conheço. Você entende como é que isso fica claro? Na medida que nós nos relacionamos com o Senhor. E aí, por que muitas pessoas não conseguem ter essa clareza? Porque eu costumo dar o exemplo também dos leões. Vou encerrar. Eu costumo dar o exemplo dos leões. Nós temos 2 leões dentro de nós: o carnal e o espiritual. Quando eu alimento o leão carnal, ele vai sobrepor sobre o espiritual. Então eu não terei possibilidade de ouvir, porque Deus fala. Ah, mas comigo não fala. Fala, é você que não ouve, mas fala. Fala. A distância de Deus nos impede de ouvir a sua voz, mas fala. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais claro você vai ouvi-lo. Você vai entender que é Ele falando. Você vai, na verdade, aprender a discernir a voz de Deus. Mas como é que isso começou contigo, pastor? Vou dizer, e quero inclusive deixar esse aconselhamento para você. Obedeça aos pequenos estímulos. Quem aqui estava, assim, uma coisa que acontece comigo sempre. Você está dormindo e de repente você acordou na madrugada e aí você sente aquele desejo de orar. O que isso aqui já aconteceu aqui? E nesse tempo nós estamos vivendo em julho, né? Aquele friozinho, o que você faz? Você levanta para orar? Você cobra a cabeça, vira para o lado e vai dormir, né? Aí fala, Senhor, tu não fala comigo? Fala sim. Quando você obedece esses pequenos estímulos, às vezes você sente o desejo de ir a alguém, ou de dar algo a alguém, ou de fazer algo por alguém, você ignora, mas é o Espírito Santo falando contigo. Quando você começa a dar ouvido a esses pequenos estímulos, isso vai crescendo, isso vai se tornando mais corriqueiro, isso vai se tornando com mais frequência, e aí, lá na tua casa, lá no seu trabalho, lá lavando a sua louça, você começa a entender, a ouvir e a discernir, é Deus que está falando. E certamente Deus não vai fazer ou dizer, é um outro sinal também, aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você deseja, né? Na maioria das vezes aquilo vai vir de encontro à nossa natureza carnal. Por quê? Porque o desejo é que você cresça no espiritual. Quanto mais espiritual você for, mais a voz de Deus você vai ouvir. Amém. Eu ouço o pastor Daniel falar, né? E ele tem uma facilidade de interpretar a palavra, que é uma coisa tremenda. E às vezes eu estou em casa com a Tainara e a gente às vezes lê alguma coisa e a gente tem a mania de chamar ele de Google da Bíblia. E a gente fala, daqui a pouquinho ele vai estar chegando e a gente pergunta para ele. Ele abre a porta e a gente já nem fala boa noite. Leo, onde está aquela passagem assim na Bíblia? E ele nem tira a mochila das costas e já responde. E isso me trouxe interesse. Foi com ele que eu aprendi isso. Me trouxe interesse em descobrir como que eu ouço a voz do Senhor. E um dia ele perguntou para mim assim: você medita na palavra de dia e de noite? Você, quando o Senhor te acorda de madrugada, você coloca o seu joelho no chão? Você ouve a voz do seu Senhor quando você está orando? Você busca a face do Senhor? Aí ele disse para mim: não tem segredo, é fácil assim, é assim que eu faço. Então, igreja, o meu conselho para vocês:
Foi assim que eu comecei. Eu comecei meditando na palavra, de dia e de noite. Eu comecei a orar quando o Senhor me acordava nas madrugadas. Eu comecei quando o pastor Daniel sai de casa às 4h30 da manhã, a entrar no meu quarto, fechar a porta e colocar a minha cara no pó. Né? Enquanto ele saía para trabalhar, uma pessoa estava intercedendo por ele, pelos meus filhos. Por quê? Porque durante muito tempo ele orou, pastor, e pediu os 50% ao lado dele. Ele dizia sempre para o Senhor nas orações, e eu ouvia isso. Ele dizia que o ministério dele não seria completo se ele não tivesse 50% ao lado dele. E isso tudo dependeria de mim, igreja. Isso tudo depende de você. A pastora Andréa falou algo outro dia, e isso me trouxe à memória. Ela disse que a vida do cristão é baseada em oração e obediência. Se você não faz isso, sai da frente, que você está atrapalhando. E eu cheguei nesse nível. Se eu não somava, eu fazia o quê? Eu atrapalhava. Então seja um ajudador no seu lar, dentro da sua casa. Né? Seja aquele 50% que a sua família precisa. Foi assim que eu comecei. E hoje eu ouço nitidamente a voz do meu Senhor. Amém? Amém, igreja? Estamos aprendendo? Amém? Amém. Pastor, e depois dessa resposta assim tão maravilhosa que vocês falaram, vocês acham que cada crente, pastor, cada pessoa, além de ser um crente, cada ser criado por Deus, cada criatura de Deus, todos os filhos de Deus têm um propósito? Foram criados para um propósito? E qual o conselho que vocês dariam para eles? Vocês acham que eles devem tratar de descobrir esse propósito logo? Sim, todo ser, ele nasceu com um propósito, pastora. E o maior propósito que nós temos é adorar ao Senhor. Nós nascemos para a glória de Deus, né? E eu acredito, o meu conselho hoje para a igreja, o Senhor, eu demorei muitos anos para descobrir o meu chamado. Eu demorei muitos anos para descobrir o meu propósito. Eu precisei ser tocada pelo Senhor para os meus olhos se abrirem. Não queira, igreja, passar pelas mesmas coisas que eu passei. Não é fácil você ter filhos pequenos, você entrar no consultório e o médico dizer que você tem câncer. São muitas coisas que passam na sua cabeça, né? Meus filhos eram bem menores e eu vivi isso durante 7 anos da minha vida. E é muito complicado. Quando eu dei, ano passado, meu testemunho, uma das coisas que eu falei, eu me recordo bem, que é muito difícil. Todas as vezes, a senhora tinha o hábito de fazer a Santa Ceia e dar uma fruta. E a senhora chamava da fruta da cura. E milhares de pessoas, né, muitas pessoas passaram por essa porta. Elas pegavam uma fruta, elas levavam para casa e elas voltavam com o seu grande testemunho. E se passaram 7 anos e não aconteceu comigo. Então muitas pessoas vinham aqui na frente. E o dia que verdadeiramente, eu me recordo disso, pastora, eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero mais então a cura. Então eu quero te conhecer de verdade. E aquele hino que eu amo de paixão, principalmente quando a Joyce canta ele, que um pedaço dele diz: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Eu passei, igreja, a desejar isso. Eu passei a não desejar mais ser curada. Eu passei a desejar a viver todos os dias na presença do Senhor. Porque independente de que eu fosse curada na terra, ou ser levada pela glória, eu ia ser curada, porque no céu não aguente. Então, meu desejo passou a ser adorar ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu nem me lembrava mais que eu estava doente, porque isso passou a ser o meu propósito de vida. Glorificar e honrar o meu Deus com a minha vida e com a minha história. Aleluia. Você foi criado para um propósito, adorar a Deus. E a pastora Mônica descobriu esse propósito. Isso é lindo demais. Pastores, ao longo desses anos de casados, de ministério, de vida com Deus, vocês devem ter passado alguns desertos, né, pastor? Eu tenho certeza disso, né? E eu gostaria de pedir a vocês, se vocês quiserem e puderem, destacar, né, algum desses desertos, ou um que tenha marcado muito a vida de vocês, que vocês atravessaram ou ainda estejam atravessando, né? Porque eu sei também que muitas pessoas passam por deserto e no momento do deserto, no momento da luta,
É um momento assim nosso com Deus, e muitas pessoas pensam em desistir e acham que estão sozinhas e abandonam a fé, abandonam a presença de Deus, e elas terminam até morrendo no deserto. Então eu gostaria que se vocês pudessem destacar e encorajar a igreja do Senhor. Deserto quem nunca passou, né? Se tem aqui no nosso meio alguém que não passou deserto, não quero te desencorajar, mas você vai passar. Até porque é isso que nos firma no Evangelho. Eu tenho muitos desertos que eu passei, mas como eu disse antes, hoje eu tenho um entendimento que não era deserto, era Deus me pegando pela mão, me conduzindo para me levar até onde Ele queria que eu fosse. E os desertos que eu atravessei, eu acredito que contribuíram para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Mas o que me marcou muito foi quando eu aprendi a depender. O Senhor queria me ensinar a depender 100% dele. Eu era militar, prestes a estabilizar, vida estabilizada, já ia ficar no exército para sempre, era músico, já ia estabilizar. E um belo dia eu chego no trabalho, meu capitão disse para mim: olha, amanhã você vai entrar de férias, quando você voltar você está na rua. E eu imaginei, não sei fazer nada, como é que eu vou sustentar minha esposa, meus filhos nessa situação? E aí eu fui 30 dias depois dessa notícia, a primeira notícia, no aluguel ainda, e enfim, fui para a rua, sem grana nem beira. E durante 4 meses, querido, isso é lindo, porque durante 4 meses eu fiquei desempregado, mas não desamparado. Eu fiquei desempregado porque o Senhor queria me ensinar que não eram as forças do meu braço que sustentavam a minha casa. Eu fiquei desempregado porque o Senhor queria que eu entendesse que Filipenses, a Bíblia diz, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Por 4 meses Ele sustentou a minha casa, chegava tudo, mercado, come do mercado, chegava na porta de casa com as compras. Você fez compra? Eu falei, não fiz. Como chegou? E aí a gente olhava no armário, isso era muito interessante, e Deus falava conosco nisso. Quando você ia ver no armário, o que tinha no armário não tinha nas compras que chegou do mercado, e o que tinha nas compras não tinha no armário. Mas nós não falávamos com ninguém, só com o Senhor. Deus usou muito a minha sogra nesse mistério, mas nesse período foi um período em que eu vivi melhor do que o tempo que eu estava empregado, porque Deus queria me provar que Ele era aquele que me sustentava a minha casa, sustentava a minha família. Aquilo foi, para mim, eu passei em desertos piores, pastora, mas esse deserto foi um divisor de águas para eu aprender a confiar no Senhor. A gente tem o costume, às vezes, de não dar crédito àquilo que a palavra de Deus fala, mas o segredo está em você dar crédito à palavra de Deus. Quando você dá crédito, Deus, Ele opera o sobrenatural. Ele fez isso na minha vida. Só mais um para a gente concluir, rapidinho. Eu passava agora, já depois de ter passado por esse processo, um problema financeiro também, vivendo um processo tremendo. E quem já leu 73 sabe, o salmista Asaf. E eu trabalho num condomínio de pessoas que têm muito dinheiro. E aí eu muito triste, porque passando o processo com contas atrasadas e olhava a vida daquelas pessoas que não tinham Jesus e viviam de maneira regalada, trocando carro de 6 em 6 meses. Cada pessoa da casa tinha um carro diferente, era 2 apartamentos para uma família, e eu ficava, Senhor, que prova é essa? Que luta! E aí eu me lembro que uma certa feita, uma senhora chamada Adriana, ela trabalhava, do lado da minha sala, já era supervisora. Ela trabalhava do lado da minha sala, tinha um salãozinho de beleza, tinha 2 filhos ela, um jovem, tinha mais ou menos 12 anos, e esse menino tinha umas amizades, e por algum a gente se falava, mas não tinha muita intimidade com ela. E aí um dia ela chegou, eu no centro dessa aflição, dessa peleja espiritual, e um dia ela chegou na minha sala, chorando muito, e falou: meu filho foi pro morro, foi com uns amigos para um morro, para uma favela dessa, e eu estou desesperado, tem 2 dias que ele não vem em casa. Ora por mim. Eu sei que você é crente, né? Eu falei, Senhor, ora por mim, porque eu quero muito que meu filho volte, eu não quero perder meu filho. E ela chorava, desesperada,
E eu chamei ela para a sala de CFTV, que fica na parte de trás, que é a sala do nosso encarregado. E aí chamei ela ali para dentro, e aí quando nós entrávamos, eu fui na frente. Quando eu me virei para ela, ela já estava de joelhos na minha frente, e chorando muito. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou comigo: rico aqui é você, porque você tem o que ela não tem. Coloca as suas mãos sobre a cabeça dela e ora por ela. Glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao seu coração. E eu fiz isso em alguns dias, e o filho dela voltou para casa, e há pouco tempo a gente soube que ela estava servindo ao Senhor na igreja da Zona Sul, o pastor Marco Antônio. Deus operou uma obra grandiosa naquele dia e acabou com todo o conflito do meu coração. Creia, o Senhor pode fazer isso na tua vida também. Oh, glória! Todo deserto é didático, né, pastor? Então, se você está passando um deserto, olha aí, ó, aprende. Nós somos ricos, né, pastor? Pastores, vocês são líderes de um ministério muito importante aqui na igreja, Ministério da Família. Tem algumas pessoas que estão assistindo também pela internet, depois vão assistir também esse vídeo. Isso enche o nosso coração, o meu coração como pastora de alegria, o coração do Senhor. Eu sei que não é fácil, né, ser líder de um ministério tão complexo, tão lindo, mas também tão cheio de conflitos. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que a família representa para vocês. O que a família é para vocês. Numa sociedade onde os relacionamentos estão tão superficiais, casamentos estão acabando assim, num estalar de dedos. Qual o conselho que vocês dariam e o que vocês pensam sobre família e o que representa a família na vida de vocês? A família para mim hoje, pastor, ela passou a ser fundamental, né? Ela é a minha base de tudo. Não só hoje, porque eu sou líder do Ministério de Família, mas como eu falei no começo, eu não vim de uma família tão certinha, tão direitinha, né? Uma família evangélica. E eu comecei a namorar o Daniel em 94, a gente está junto desde 1994, 27 anos, né? E quando eu conheci o Daniel, eu conheci o oposto da minha família, né? Eu preciso relatar isso para poder entender o que é o fundamento da base de família hoje para mim, sabe? E a minha família era o oposto. A minha família era uma família que tinha bens financeiros, mas não tinha amor. E a família do Daniel não tinha bens financeiros, mas tinha muito amor. Então, no meio da família dele, eu aprendi o significado de cuidado, de carinho, de zelo, coisas que na minha família não existiam. Apesar de eu ser de uma família de 6 filhos, eu costumo dizer para o meu irmão e meu pastor, porque eu chamo ele de meu pastor, né? O esposo da pastora Sueli, que é o pastor Mário. Eu costumo dizer que nós somos os remidores da família, porque na família todos os únicos evangélicos somos nós. E a nossa família era muito oposto de tudo que era na família do Daniel. Na minha casa eu chegava, cada um tinha o seu quarto, a sua estrutura de vida, né? E quando eu chegava na casa do Daniel, era o oposto de tudo isso. Mas existia uma coisa que eu desejava que a minha casa tivesse, não tinha, união. E eu conheci cada cunhada. E quando a Lloyd pregou, a pastora Lloyd pregou na quinta-feira, né, o Senhor falou tremendamente comigo sobre o que ela estava dizendo, e o Senhor trouxe a minha memória, porque gratidão é isso, ela é a memória do seu coração, né? E o Senhor me mostrava, me trazendo ao passado, cada coisa que eu e Daniel passamos e como a gente se conheceu. E hoje eu olho para a pastora Luciana, a pastora Luciana é uma bênção na minha vida, minha amiga, minha conselheira, minha ajudadora. Eu olho para a filha, sabe, pastora Andréia, e eu vejo que sorriso que cura, o sorriso da filha. Às vezes eu estou muito para baixo, o sorriso da filha me cura. Por todas as coisas que ela já passou, o sorriso dela me cura. A Lloyd é uma pessoa que me inspira, pastora. O jeito extravagante dela de adorar o Senhor. Eu aprendo muito com elas. E a pastora Ana Cristina eu costumo dizer sempre, o meu braço. Não tem nada que eu peça a ela que ela diga não. Todas as vezes que eu ligo para ela está disposta a me ajudar. Então, o fundamento da minha vida hoje é a família. Por quê? Porque eu aprendi numa família
a amar, a ser acolhida. E essa família me deu o meu remidor, pastor Daniel. Ele saiu dessa família. E é isso que a gente procura colocar no coração, transmitir para cada família que a gente cuida hoje, que a base, a estrutura começa no amor, começa na unidade. Hoje os amores são superficiais, a união é só no Natal, mas a união da nossa família é todos os dias, né? Na nossa família, que eu digo, no mundo geral, se dá para todo mundo, a gente divide para todo mundo. Se só tem um pedacinho, a gente ainda divide um pedacinho bem pequenininho, mas ninguém fica de fora. Isso é unidade. E isso me faz crescer dentro do Ministério de Família. E eu sou muito feliz com isso, porque além de eu dividir uma família com essas pessoas que eu mencionei, eu divido o altar, eu divido a minha família espiritual, nós fazemos parte desse ministério, nós somos ovelhas da Senhora, a Senhora cuida de nós e a gente é um único ministério, não há divisão. Nós somos uma grande família espiritual. Isso para mim é família. É dessa maneira que eu vejo. Que lindo, né, igreja? Realmente é uma família que inspira. É uma família linda, que eu amo demais, né? Numerosa, nossa. E, pastores, conhecendo a vida de vocês e sabendo tudo que vocês prezam, estimam também, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também para a igreja sobre a importância da família espiritual, que é a igreja, né? Sobre a relevância da igreja na vida de vocês, da nossa família Ministério Verdejante, o que a igreja representa na vida de vocês, o que essa família espiritual representa na vida de vocês. Glória a Deus. Família é a unidade da comunhão cristã, né? A base de todo indivíduo, a instituição divina. Seu principal propósito é ensinar o temor de Deus. E a família espiritual, que é a igreja, é o corpo de Cristo. Estava falando com a pastora André ali. Nós conseguimos se expressar por meio do nosso corpo, né? Por meio das mãos. E eu convido tanto a pastora Mônica que eu olho para ela, principalmente quando eu falo demais, ela parece olhar, ó. Eu já sei. Mas eu não consigo me controlar, igreja. Vou pedir aquele negócio do minutinho do novo. Mas o que é lindo? É que a gente consegue se expressar por essa parte, né? Do olhar, franzir a testa, abrir o olho. Você se expressa dessa forma. É o corpo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E aí é interessante porque Cristo, ele se expressa, ele pode ser sentido e percebido por meio do quê? Do seu corpo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o responsável de expressar o amor, a graça, a provisão, o cuidado, o poder, a unção, e isso nós temos vivido aqui. A minha casa, a minha família tem crescido nessa casa, nesse lugar. E é interessante que servir a Deus é exatamente isso. É você frutificar no lugar que o Senhor te plantou. Quem sabe você acha que as coisas aqui não funcionam da maneira com que você gostaria, você vai buscar uma igreja perfeita. Se você achar ela, não entra nela não, porque ela vai deixar de ser perfeita. Porque nós estamos aqui nos preparando para estar com Deus. Mas se o Senhor te plantou aqui, é aqui que Ele quer que você frutifique, querido. Nós temos frutificado aqui para a glória de Deus. Somos muito felizes por ter sido plantado nesse tempo, nesse lugar. Porque a família, a descrição de família que a gente deu sobre o corpo, é para toda a face da terra. A igreja é para toda a face da terra. A igreja do Senhor é o corpo. Mas o Senhor preparou esse núcleo para que você pudesse ser abençoado e cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, frutificar nesse lugar. Então, assim como nós temos a nossa família, que é a unidade, né, da fé cristã, é onde na verdade começa a igreja começa lá na tua casa, é lá que começa a igreja. E aqui a gente só estende aquilo que a gente pratica lá. Isso é que deve ser na nossa vida, né? Quando você chega aqui, você adora o Senhor aqui. Por quê? Porque lá você adora. Então é uma extensão da família. Como a igreja da
prevaleceu, não tinha templos como tem agora. Como é que a igreja se reunia? Era nas casas, era nos lares, era lá que o Senhor se manifestava. Então, eu sou muito feliz, porque eu não tenho só a minha família aqui, eu tenho meus familiares aqui, e aqui eu tenho aprendido a crescer, eu tenho aprendido com Deus, eu tenho aprendido a ser fiel, eu tenho aprendido a cumprir meu propósito. Então, seja feliz no lugar que o Senhor te plantou. Deseje frutificar no lugar que o Senhor te plantou, porque é ali que Ele vai fazer com que você cresça e prospere. Não saia do lugar que o Senhor te plantou. Pastor, que incrível isso que o Senhor falou. Então, nós somos o corpo e Cristo se manifesta através de nós. Assim como nós precisamos de um corpo para se manifestar, nós somos o corpo de Cristo e Ele se move através de nós. Então, a importância da igreja é fundamental, é incrível. Deus só vai se manifestar nesse mundo através de nós. É por isso que você precisa compreender que é um propósito para você. O mundo precisa entender quem Cristo é, e não vai ser da forma que foi no começo, no princípio do tempo, quando Cristo veio ao seu povo. Cristo não vai voltar, o mundo vai conhecer a Cristo por meio de você. Quando Cristo vier, vai vir para buscar o seu povo, mas para anunciar as verdades de Cristo é a sua igreja, é o seu povo, é a expressão máxima do amor que vai se manifestar no mundo por meio da tua vida. Você é importante para que a vontade de Deus se estabeleça nesse mundo. Tá ruim o mundo? Tá complicado, tá difícil, né? As coisas crescem, as dificuldades se agigantam, mas quando a igreja se posiciona, entende o seu papel e se posiciona, Cristo começa a mostrar a sua glória no mundo. Ele vai fazer isso pela sua vida. Naquele dia, lá na sala do Senhor, quando o Senhor orou por aquela mulher, o Senhor foi Cristo se manifestando na vida dela. Sim, sim. Naquele dia que a Vossa Senhoria levou um alimento, né, na casa de vocês, foi Jesus também se manifestando. Então, igreja, essa é a importância da igreja, essa é a importância dos ministérios. Quando você se sente impulsionado de fazer algo por alguém, de ajudar alguém, é Cristo se manifestando através do corpo dele, que somos nós. E isso é muito lindo, né, pastor? Isso é muito forte, porque às vezes Deus manda a gente fazer algo, a gente nem tem tanta condição assim, a gente nem está podendo, mas a gente se sente tão impulsionado a fazer aquilo que não tem como. Você faz e você só fica satisfeito depois que você faz aquilo, e você se sente alegre, você se sente realizado, porque você, na verdade, foi as mãos de Cristo nessa terra. Isso é muito lindo, muito lindo. A igreja é a coisa mais linda, é a menina dos olhos de Deus. Eu amo a igreja, pastor. Eu amo ser igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E pra gente terminar, né? Já está terminando, gente. Que pena. Eu queria, pastor, de tudo que vocês viveram, eu sei que é muito difícil resumir, né? Toda a vida de vocês, que é tão tremenda, complexa, cheia de testemunhos, cheia de coisas lindas e também cheia de lutas. Eu queria que, se vocês pudessem deixar um conselho para todas as pessoas que estão nos ouvindo, vão ouvir, para todos os irmãos que estão aqui nessa noite, de tudo que vocês viveram, de algo que tenha mudado a vida de vocês, algo que vocês não fariam, mas porque não foi bom, que vocês, olha, isso aqui me prejudicou, eu não faria isso de novo, e algo que também mudou para melhor, e que vocês fariam, fazem, e gostariam de aconselhar a igreja a fazer também. Algo que eu não cometeria mais, pastora, e eu gostaria de deixar esse conselho para a igreja, o que foi muito difícil para mim, eu não viver aquilo que Deus tinha programado, preparado, Deus tinha chamado, propósito para a minha vida. Eu acho que eu tardei muito em ouvir a voz do Senhor, né? E por quê? Porque Deus usou várias pessoas para poder me falar, para poder me aconselhar, para poder me exortar, né? E eu não quis dar crédito à voz do Senhor. Então o conselho que eu deixo para a igreja hoje, queridos, quando Deus falar com você, ouça a voz do seu Senhor, faça aquilo que Ele está te direcionando a fazer,
Por quê? Porque quanto mais tempo você lutar contra a voz, contra a vontade do seu pai, mais tempo e mais longe você vai ficar de viver o propósito que ele tem para a sua vida. Aconteceu comigo, é real, né? E eu demorei muito a ouvir a voz do meu Senhor. E os 7 anos que eu passei, eu poderia estar muito avançada na presença do Senhor. Mas ainda assim, eu louvo ao meu Deus, porque Ele me deu uma nova chance, Ele me fez uma nova pessoa, Ele me fez um novo ser humano, porque quando você tem um encontro real com o Senhor, a sua transformação é notória. Você não tem como não ver a transformação. E uma das coisas que eu sempre falei com o Daniel foi isso, pastora. Quando eu me permiti ser transformada pelo Senhor, eu, Mônica, quero ver a minha transformação. Eu não quero ouvir de pessoas, Mônica, como você mudou? Não, eu quero olhar no espelho e dizer, nossa, Mônica, você me surpreendeu. E é isso que eu faço. Eu trabalho com contabilidade, é um pouco complicado, e na recepção do escritório tem um espelho bem grande. E muitas das vezes acontecem situações com o cliente, e às vezes a minha resposta vem na ponta da língua, mas eu uso toda a mansidão do Espírito Santo, toda a paciência, todo o amor, toda a ternura. E aí quando eu olho para o espelho, às vezes a pastora Sueli está atrás de mim, ela mesma já sabe o meu bordão, e ela diz, nossa, Mônica, como você mudou. Eu falo, hoje eu tenho algo que eu não tinha antes, que eu nunca tinha experimentado. Eu tenho a presença do Espírito Santo notória dentro de mim. Então, meu conselho é esse. Não tarde, querido. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não cometa os mesmos erros. Ouça a voz do Senhor e faça a diferença nesse tempo. Não espere que outra geração venha e faça aquilo que você tem que fazer. Né? É isso que eu tenho vivido hoje com o Espírito Santo. Eu me permito ser usada pelo Senhor todos os dias da minha vida. Viu? Glória a Deus, que coisa linda. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Toda honra, toda glória que tem o nosso Deus. Eu sou suspeito de falar, eu fico maravilhado todas as vezes que a gente está assim, testemunhando do que Deus fez, porque eu não sei qual é o deserto, a dificuldade que você atravessa, mas nós estamos aqui para dizer que Deus faz. Deus faz. Eu ouvi dessa moça que está ao meu lado, linda, que o dia que eu fosse pastor e que eu fosse consagrada pastor, ela sairia eu entraria pastor pela porta da sala, ela sairia pela porta da cozinha. E hoje nós estamos aqui sentados juntos. E a gente entra os 2 pastores pela porta da sala e sai os 2 pela porta da cozinha. É impossível, mas Deus faz, Deus pode fazer. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus ele é fiel para resolver. E o que eu queria destacar primeiro? Uma coisa que eu fiz e errado e aconselho você não fazer. Eu deixei Jesus, eu troquei Jesus por coisas que eu achei que era bom. A gente jovem acha que o mundo tem muita coisa boa para nos oferecer, né? E eu entrei por essa mentira do inferno. Hoje eu me arrependo porque eu perdi algum tempo, não foi muito tempo, foram 4 anos, se não me engano, 4 ou 5 anos que eu fiquei longe do Evangelho. Mas foram 4, 5 anos que eu poderia ter dedicado ao Senhor. Então eu me arrependo hoje de ter perdido este tempo, me desviado do Evangelho. E uma coisa que eu tenho como acerto, e que eu faço ainda hoje, pretendo fazer enquanto eu viver, é optar sempre pela vontade de Deus. Quando você tem que tomar uma decisão, quando eu tenho que tomar uma decisão, e às vezes a decisão é difícil, eu sempre procuro saber o que Deus quer, qual é a vontade de Deus. E já houve situações em que eu queria muito fazer minha vontade, muito. Você pensa que pastor Daniel e pastora Mônica não tem problemas, né, tesoura? Muitos problemas, mas o Senhor nos ensina todos os dias. E aí já teve situações que eu queria muito fazer a minha vontade, mas Deus falou, não, fica caladinho, você não vai responder, você não vai brigar, você vai orar, você vai buscar a minha face, porque eu vou resolver. Eu jejuei 1 ano pelo meu casamento, queria que você soubesse disso, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando para você que Jesus é fiel e Ele pode fazer a diferença na tua vida. Então,
foi uma coisa que para mim foi bom, foi um acerto. Todas as vezes que eu queria tomar as minhas decisões, depois que a raiva passava, eu pensava, peraí, vamos orar. E aí isso gerou em mim um bordão que eu costumo dizer, e o povo que diz que é bordão, mas para mim foi o que fez a diferença. Quem ora não erra. O pastor Daniel fala muito isso, mas eu não li no livro e nem vi alguém falar. Eu vivi isso. E aí eu repito isso. Isso serve para a tua vida. Quem ora não erra. E foi assim que eu venci. E isso eu tenho por acerto e continuo fazendo isso. Eu quero deixar só um conselho para a gente fechar. O conselho que eu deixo para você que está aqui, que está nos ouvindo, que vai ouvir essa mensagem: tema a Deus e encontre o seu lugar nele. É muito forte isso, porque uma vez meditando em Elias e Eliseu, pastora, 2 Reis, capítulo 2, Eliseu recebe o chamado de Elias. Deus falou: unge Eliseu. Elias foi a Eliseu e Eliseu passou a andar com Elias. E aí, quando Eliseu teve a oportunidade de pedir algo a Elias, ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Coisa linda. Mas de repente, se fosse eu ou você diria: eu quero ser como você. Mas Eliseu não disse: eu quero ser como você. Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. O que a gente entende com isso? Eliseu não abre mão das suas particularidades, do seu temperamento, da sua vida em si, de quem ele era. O que ele queria era o que fazia diferença na vida de Elias. Porque às vezes a gente vê alguém tão abençoado que você quer ser como ele. Mas o Senhor te chamou com um propósito. Você tem um propósito. Você vai operar com o Espírito excelente no seu propósito, naquilo que o Senhor te chamou para fazer, não no propósito do seu irmão. Não naquilo que o Senhor chamou o seu irmão para fazer. Porque ele é excelente naquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Porque ele se dedica, porque ele busca ter o Espírito excelente na vida dele. Vai operar excelentemente naquilo que o Senhor chamou ele para fazer. E você vai operar excelentemente naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Eliseu foi melhor do que Elias, porque ele não quis ser igual a Elias. Ele quis o Espírito excelente que estava sobre Elias. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Eu quero deixar esse conselho para você. Busque o Espírito excelente sobre a tua vida, e o teu propósito será extraordinário nessa terra. Você fará a diferença aonde você estiver, e será a mão, boca e provisão de Deus aonde você colocar a ponta dos seus pés. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.